230. Comigo Rubens Salomão, com Jéssica Dias e com Cileide Alves. A Assembleia Legislativa de Goiás realiza hoje sessão extraordinária para votar o pedido, do governador para a suspensão do feriado, do feriado de terça-feira de carnaval para servidores aí do Executivo aqui em Goiás. A sessão vai ser híbrida, com possibilidade dos deputados comparecerem ao plenário ou votarem remotamente, caso aprovado o projeto precisa de segunda votação. A gente aborda, portanto, essa questão da Assembleia Legislativa, entre outras aqui do cenário político em Goiás, a partir de agora, em contato em áudio e vídeo conosco, o deputado estadual, presidente da Assembleia, Lissau Vieira, do PSB. Deputado, obrigado pelo contato aqui, bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Cileide, bom dia a todos os ouvintes da Sagres, é um prazer falar com vocês nesta manhã. Está indo para a Assembleia, presidente? Estou indo para uma agenda externa e logo depois já para a Assembleia, por volta de 9h45, já estaremos lá prontos para poder iniciar a sessão. A sessão hoje está marcada para as 10 horas da manhã, então já estamos em deslocamento para uma agenda externa e logo depois para o início da sessão, para nós podermos votar essa matéria relacionada ao Estatuto do Servidor, para poder alterar e ter a possibilidade de não termos o feriado de carnaval nesse. Pois é, essa é a única pauta dessa sessão extraordinária, dessas sessões extraordinárias, e se o senhor acredita que vai ter debate, ou o senhor já avalia que todos os deputados devem ser favoráveis? Rubens, é a única pauta, nós não teremos mais nenhuma pauta nessa sessão, até porque na semana que vem nós já voltaremos em sessões ordinárias, então tudo que tiver encaminhado do governo, e foram encaminhadas algumas matérias, nós deixaremos para poder começar a tramitá-las nas sessões ordinárias da semana que vem. Com relação a essa pauta da suspensão ou de não ter o feriado no carnaval desse ano, eu creio que não teremos maiores debates. Se nós tivermos uma votação tranquila, a gente consegue ler ela em plenário hoje, encaminhar para a comissão mista, hoje mesmo fazer a comissão mista e logo após retornar a plenário para votarmos em primeira votação e amanhã já votaremos em segunda. Se acaso tivermos um pedido de vistas ou alguma ação regimental de debates e discussões, aí sim a gente só conseguirá votá-la e terminar na quinta ou na sexta-feira. Mas quero crer que nós conseguiremos votar sem maiores debates, até porque, na minha visão, é uma matéria que não tem maiores polêmicas, não está suspendendo o feriado para sempre, é só para esse ano. E aí nós seguiremos todos os poderes dentro do Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores. Deputado, esse projeto é o único da pauta, esse da feriado, ou já tem outros projetos do governo, caso da dívida ativa, de transformar os débitos da Goiásprev em dívidas ativas? Não, esse é o único, Cileide. Essa sessão ela é extraordinária, nós fizemos uma autoconvocação para votar apenas essa matéria. Se tiver alguma outra que está chegando, o governo está encaminhando algumas matérias para nós votaremos nas sessões ordinárias da semana que vem. Deputado, mas assim, na semana que entra, a Assembleia volta de fato na terça-feira de carnaval? Voltaremos, até porque se nós votarmos essa matéria, ela for aprovada, nós não teremos o feriado nessa semana. Na segunda já está marcada a sessão de reinício do ano legislativo, que é uma sessão solene, e na terça-feira já marcaremos sessões ordinárias, dando início às atividades ordinárias do ano de 2021. Bom, e aí como é que vota essa sessão de hoje? Não precisa de apreciação de comissão? As comissões ainda não foram formadas, certo? Não, mas a comissão é na comissão mista, Cileide. Então, a comissão mista ela é composta por todos os parlamentares, com exceção de 3. Presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Então, a comissão mista ela não precisa ser formada. E nós temos condições de votar, mesmo que fosse com a CCJ ou qualquer outra comissão, a gente teria condições de votar dentro das comissões do biênio anterior. Bom, como é que estão as conversas para a formação dessas comissões? Na semana passada o senhor tinha falado em esperar o governador definir se o Ernesto Roller teria autonomia para ser o intermediário entre a Assembleia e o governo, e o senhor esperaria
ter essa comunicação. O senhor teve essa comunicação, já se sabe, em que pé que está isso? Conversei com o Ernesto na semana passada, tenho conversado quase que diariamente com ele, já estamos formatando junto com o líder do governo, com o deputado Humberto Haidar, que é o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e provavelmente continuará sendo o presidente no próximo biênio, nos próximos anos aí, 2021 e 2022. Então, nós estamos conversando. O secretário hoje é o ex-deputado Ernesto Roller, que tem um bom relacionamento com todos os deputados, com toda a Assembleia, e está nos ajudando a cuidar disso. Provavelmente, nessa semana ainda, a gente vai reunir com o governador, o líder de governo, o secretário Ernesto Roller, para nós tratarmos desse assunto. Então, eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça e as outras comissões, passando também pela Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, deverá ser composta conforme a questão de bancadas. Então, existe o regimento interno que faz a média de ocupação de cadeiras na Assembleia para ver qual cada partido tem vagas. Então, nós vamos cumprir o regimento e vamos fazer conforme a representatividade de bancadas a composição da CCJ. Pois é, essa é uma grande preocupação, né? Essa composição da CCJ. Por essa média de bancada aí, o governo conseguiria, com tranquilidade, ter a maioria da CCJ? Sim, porque nós temos hoje partidos que têm as maiores bancadas. O PSDB com 5, o DEM com 5, o PROS e o MDB com 4, o Solidariedade e o PSL com 3 deputados. Desses partidos, a grande maioria está na base aliada. O MDB talvez não faça parte da base aliada na sua direção nacional, mas temos 2 deputados, 2 parlamentares que fazem parte da base aliada, inclusive um é líder de governo. Né? O PROS, da mesma forma, faz parte da base aliada do governo, Solidariedade também. Então, pela proporcionalidade, o DEM e o PSDB teriam direito, juntamente com o MDB e o PROS, teriam direito cada um a um parlamentar. Por quê? Porque quando você divide, faz a média, fica uma média de 1,35, então não dá acima de 1,5, cada um tem direito a um parlamentar. E aí depois os partidos que têm representatividade de 3 também, mesmo dando a média abaixo de 1, vai ter direito a 1 porque dá acima de 0,5. Quando dá acima de 0,5 você arredonda para mais. E os partidos que têm 2 e um representante, uma cadeira só na Assembleia, eles não têm direito a nenhum, aí fica a cargo do presidente poder escolher e nomear o deputado que queira ocupar essa cadeira e que pleiteie por entrar na comissão. Então, o senhor terá direito a indicar quantos nomes por esse critério? Cileide, se eu não estou enganado, eu não estou aqui com a lista, mas se eu não estou enganado, são 3 nomes que fica a cargo meu indicar. Tá. Bom, e aí isso garantiria essa maioria para o governo na CCJ? Não só isso garantiria, até porque desses 3, provavelmente pelo menos um será de partido da oposição. Mas a composição com o DEM, com o PROS, com o MDB e com Solidariedade, que são os partidos que têm mais, já tem a condição de ter o governo ter a maioria. E aí, com o Ernesto Roller, ficou tranquilo que ele vai fazer essa interlocução sozinho? Nós tivemos um bom diálogo com o Ernesto. Nós nunca tivemos dificuldade de relacionamento com o secretário Ernesto Roller, até porque ele foi deputado, foi colega nosso, tem uma grande experiência, tem traquejo para poder lidar com todos os problemas e as dificuldades que a Assembleia tem. O detalhe é que no ano de 2020 o secretário Ernesto Roller ficou um pouco afastado do Poder Legislativo, dificultando um pouco esses debates que tinham e até mesmo resolver alguns problemas do dia a dia de parlamentares. E, assim, se o governador der a autonomia a ele, e aí está a cargo do governador decidir quem será o secretário dele, hoje é o Ernesto, então nós estamos trabalhando com ele. Se permanecer o Ernesto, nós não temos dificuldade nenhuma e trabalharemos em sintonia para poder viabilizar todas as matérias que o governo encaminhar para a Assembleia. Quer dizer, o canal de comunicação entre o Ernesto e a Assembleia é boa, mas, no entanto, ele estava entupido entre ele e o governador. Não sei se é isso. Eu sei que talvez até por conta da pandemia, por conta de outros problemas pessoais, ou até mesmo
administrativos, o Ernesto, nesse ano de 2020, participou pouco das ações da Assembleia e até mesmo das articulações nas votações de matérias importantes. Então, o que a gente precisa é retomar esse trabalho, retomar com uma força maior a participação do secretário nas ações que tangem a sua secretaria e que envolvem o Poder Legislativo. Rubens. É isso, presidente. A última pergunta aqui é mais sobre o próprio mandato do senhor, mas não só o mandato, mas a trajetória. O senhor já tem definido que vai trocar de partido para a eleição de 2022 e está analisando o cenário, ou não é uma certeza que o senhor vai deixar o PSB? Não existe certeza, Rubens. Eu sempre falei isso para vocês, que eu tenho um conforto e uma tranquilidade muito grande de diálogo com o deputado Elias Vaz, que é o presidente do partido. Nós temos uma sintonia muito boa. Não tenho dificuldade nenhuma em permanecer no PSB. Precisamos saber primeiro, com relação à legislação eleitoral. Hoje não se permite coligações e isso nos dificulta montar chapa. Nós precisamos ver a viabilidade na montagem das chapas e precisamos ver a condição que o partido vai ter de ligação com o governo. Eu deixo muito claro isso aqui, tenho falado para todo mundo. Eu, como parlamentar, e hoje as minhas bases são 90% ligadas ao governador Ronaldo Caiado, maioria dos prefeitos do Democratas. Eu fiz uma campanha de prefeito, a maioria das cidades ao lado do governador, e não tenho condição nenhuma de disputar qualquer tipo de mandato, e nesse caso meu é o mandato de deputado federal, numa chapa contrária ou de oposição ao governador. Então é uma das principais condições que eu coloco para poder fazer essa definição da questão partidária. Temos conversado com o PSB, eu tenho trabalhado isso junto com o Elias, com a direção estadual e até mesmo nacional do partido, uma composição com a base do governo. E também, obviamente, a viabilidade de chapa para poder disputar as eleições e ter condição de atingir o coeficiente eleitoral. É isso, presidente. Obrigado aqui pelo contato. Bom trabalho. Daqui a pouco, então, tem sessão extraordinária. E aí os trabalhos voltam assim que essa matéria for aprovada na terça-feira da semana que vem, terça de carnaval, só que sem carnaval, né, presidente? É exatamente isso. Nós voltaremos na segunda com sessão solene de abertura do ano legislativo, mas na terça-feira estaremos firmes lá para poder tocar mais um ano aí de trabalhos, de sessões ordinárias, mesmo em carnaval, que não tem carnaval. Agradeço a você, Rubens, a Cileide, a todos os ouvintes, e estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Obrigado. Presidente Lissau Vieira, conversando conosco aqui no Sagres Sinal Aberto sobre a sessão extraordinária que acontece hoje, votar um projeto, né, enviado pelo governo para suspender, né, não ter o feriado de carnaval na próxima semana, e também a perspectiva do cenário político aqui em Goiás, formação de comissões, enfim, vários assuntos aí com o presidente da Assembleia, Lissau Vieira, do PSB. Destaque a íntegra dessa entrevista, você confere acessando o sagresonline.com.br.